Olá, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Diogo, sou professor de Educação Física. Estou muito feliz de estar retomando aqui os trabalhos com vocês, né? Só não estou mais feliz porque ainda não podemos estar juntos na nossa quadra, mas em breve estaremos juntos, viu, pessoal? Se Deus quiser. Bom, agradecendo aqui antes, né, a minha amiga Fabiana, que será a minha intérprete de Libras. E a aula de hoje é sobre o xadrez. Essa aula está aí na semana 2, está no PET 2, na semana 6, aí da sua apostila, tá certo? E o que a gente vai ver sobre o xadrez? Bom, na aula de hoje, basicamente, a gente tem dois objetivos. O primeiro deles, conhecer a origem e algumas curiosidades do xadrez, de onde que esse jogo surgiu, né? Se ele sempre foi assim, se ele sofreu alguma transformação, como que ele chegou a ser esse jogo que é hoje, tá ok? E ao final, a gente vai conhecer as regras e movimentações de cada peça do jogo. Uma coisa muito importante também, não é verdade? Sempre que a gente está aí nas nossas aulas, às vezes eu tenho aquele dia que chove, né? O professor de Educação Física leva aquele tanto de jogo para a sala. Eu sei que vocês não gostam muito dessa aula não, vocês preferem estar lá na quadra. Mas às vezes tem aluno que fala, professor, não sei jogar xadrez, não sei os movimentos. Então hoje a gente vai aprender os movimentos da peça e ao final eu vou mostrar para vocês também uma maneira muito fácil de confeccionar um tabuleiro de xadrez aí para a gente jogar junto, tá certo? Bom, pessoal, então de onde que vem esse jogo? De onde que vem o xadrez? Esse jogo, né, milenar, esse jogo que às vezes agrada dentro da escola. O xadrez, ele não tem uma origem tão precisa, ou seja, né, os historiadores não conseguiram determinar de onde que o xadrez vem. O fato é que o xadrez, ele surgiu, olha só, aliás, eu tenho jogos bem parecidos com o xadrez que eram praticados lá no Egito Antigo, há 3.000 anos a.C., na China dinástica também, que é uma civilização muito antiga, ok? Índia, outra civilização também muito antiga, e na Pérsia e na Arábia Islâmica. Então eu tenho jogos aí bem semelhantes com o xadrez, onde eu tenho tabuleiros, eu tenho peças, movimentos muito parecidos. O xadrez ele vai se transformar até virar o que é hoje. Nós vamos entender esse processo ao longo da aula, tá certo? Bom, existe um mito da criação do xadrez. O mito é uma história que não sabe se é verdade, se é, se não é. Como é que é esse mito? É um mito do jogo criado lá na Índia chamado Chaturanga. Qual que é o mito desse jogo? Como que ele foi criado? Diz a lenda que lá na Índia tinha, né, um nobre de nome Lahur Sessa. E ele criou um jogo para poder agradar o Rajá. O Rajá era uma espécie de rei que existia lá na Índia. E o Rajá estava muito triste porque ele tinha perdido o filho. E nada alegrava o Rajá. Então o Lahur cria esse jogo, leva esse jogo lá para o Rajá, apresenta e o Rajá fica muito feliz com esse jogo. O Rajá volta a sorrir, né? E ele resolve então a recompensar o Lahur. Ele fala, olha Lahur, você pode pedir o que você quiser, né? Que nós vamos te pagar. E ele pede a princípio uma coisa muito humilde, muito simples. Ele pede, olha só, ele queria um grãozinho de trigo no primeiro quadradinho do jogo do xadrez, né? Do xadrez não, do chaturanga, e que fosse dobrado a cada quadradinho. Então, ou seja, no segundo quadradinho teriam 2, depois eu dobraria para 4, para 8. A princípio parecia um pedido muito humilde, mas quando os escribas foram calcular a quantidade de trigo, colocando ali, né, dobrando em 64 quadradinhos, eles descobriram que isso seria uma quantidade enorme. Que o Lahur ficaria com o estoque de trigo de quase 6 anos. Né, de toda a região. Então o Rajá percebe ali a inteligência do Lahur, prefere tê-lo ao seu lado e chama ele para ser o vizir, que era uma espécie de conselheiro, que inclusive é uma peça que tem no jogo, nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Bom, e como é que era esse jogo, esse chaturanga, né, criado lá na Índia por esse nobre que agradou tanto ao Rajá, nesse mito, né? Bom, é um jogo de origem hindu, que deu origem ao xadrez, só que olha só, ele era jogado por 4 jogadores, ao invés de 2. O xadrez a gente sabe que, né, são 2, um contra o outro ali. Então esse jogo era jogado por 4 jogadores, tá certo? E cada jogador tinha, olha só, 8 peças. No xadrez a gente sabe, cada jogador tem 16 peças, é o dobro. Cada jogador posicionava suas peças, mais aqui para o cantinho esquerdo, ficava cada jogador aqui de um lado, do tabuleiro. E aí eu ia movimentando as peças, tentando ganhar ali as peças do adversário, capturando, fazendo o meu jogo. Tá ok? Era um jogo de estratégia também. Como que esse jogo começava? Jogava um dado para o alto e quem tirava o maior número começava, fazia a primeira mexida e sempre o jogo ia rodando para a direita. Ok? Aqui eu tinha algumas peças, como por exemplo o soldado, o barco, o elefante, o rajá e o vizir.
que são peças da cultura aí indiana, tá ok? Mais tarde nós vamos entender como que essas peças mudaram de nome e como que virou o xadrez aí tradicional, ok? Bom, já adiantando, né, para vocês como que o xadrez virou o xadrez que a gente conhece. O xadrez virou o xadrez que a gente conhece devido à influência europeia, pessoal, isso mesmo. Todo povo, né, quando dois povos ali se encontram, seja por guerra, seja por relação comercial, e a gente sabe que ali na Índia tinha um comércio forte, a gente acaba pegando um pouco da cultura desse povo e trazendo para nós. Então esse jogo ele chegou na Europa. Só que quando ele chega na Europa era um jogo meio estranho. Por quê? Elefante não tinha nada a ver, né, lá na Europa. Elefante é um animal sagrado lá na Índia. Então na Europa eles usavam o quê? Cavalos, as cavalarias, né, das guerras aí, os exércitos. Então eles mudam o elefante, olha só, o elefante é substituído pelo cavalo. O barco, por mais que a gente tinha ali, né, as grandes navegações e tudo, mas a torre era uma coisa mais próxima da cultura deles. A gente tinha vários e vários muros com grandes torres em várias cidades da Europa naquela época. Então eles pegam essa torre e colocam no lugar do barco. O rajá foi substituído pelo rei e pela rainha. Agora eu tenho dois jogadores, né? Um contra um, então vou ter o dobro de peças, então pego o rei e a rainha. E o vizir foi substituído pelo bispo, muito por influência da Igreja Católica, que naquele momento ali a gente sabe que tinha influência em tudo. A Igreja Católica quis também um personagem aí nesse novo jogo que estava chegando, tá certo? E assim o xadrez foi moldando, foi tomando a cara do jogo que a gente conhece, deixando, né, aquele chaturanga de lado lá, que era da Índia, para poder virar esse jogo que a gente conhece, que é jogado no mundo todo. Tá certo? Bom, uma outra coisa importante da gente falar é da questão do poder feminino. Lá na Europa, no século XIX, a gente tem a ascensão de duas grandes rainhas, a rainha Vitória e a rainha Isabel. A rainha Vitória da Inglaterra, viu, gente? E a Isabel da Espanha. Hoje a rainha da Inglaterra, a rainha Isabel também, né, Elizabeth, mas na época era, acho que, a tataravó dela, Vitória. Então, assim, para poder agradar essas rainhas, questão do poder feminino, nessa época também, isso que é uma lenda, né, um mito, que o xadrez passa a ter rainha como a peça mais importante para poder agradar essas duas aqui, para poder fazer um meio de campo com elas, ok? Além disso, uma outra coisa importante é que nessa época a gente tinha a questão da ascensão social, tinha muita gente ali, né, começando a ganhar dinheiro, às vezes saindo da camada, virando rico, né, deixando de ser pobre para poder virar rico. Então eles colocam isso no xadrez também. O xadrez nós vamos ver daqui a pouco, na prática, se eu consigo levar o peão até a linha de fundo do adversário, eu transformo esse peão em qualquer peça, tá? Então, ou seja, eu posso dar uma subida aí na vida, tá certo? Eu só não posso virar rei, viu, gente? É a única peça que não pode ser transformada. Então tá isso sem limite. Eu posso, né? Eu vou crescer na vida, mas rei eu nunca vou ser. Então eles deixavam essa mensagem bem clara, tá certo? Bom, então essa é a primeira parte da aula. Entender como que esse jogo surgiu, qual que é a origem dele, como que ele virou, né? Esse jogo tão praticado mundo afora aí hoje. E agora nós vamos para a segunda parte, que é a mais importante, que é você aprender as regras do jogo. Tá certo? Para a gente poder jogar. Sem regra, gente, é uma coisa que o professor de educação física bate nessa tecla direto. Se eu não aprender regra dos esportes, dos jogos, fica chato. Né? Se eu não sei uma coisa que eu estou fazendo ali, fica chato. Então vamos aprender regra quando o professor estiver ensinando, quando voltar às aulas presenciais, aí vamos aprender, tá certo? Então o xadrez aqui, nós vamos aprender agora a movimentação das peças. Eu sempre brinco com os meus alunos. Eles perguntam, professor, você sabe jogar xadrez? Eu falo, não, eu não sei jogar. Xadrez é um jogo que exige muito raciocínio, você tem que estudar movimentações, tem vários livros, várias jogadas. Eu sei os movimentos da peça, eu sei jogar. Agora, se eu pegar uma pessoa que estuda jogadas, provavelmente eu vou perder, tá certo? Então, se você se interessar pelo jogo, com a movimentação dele, estude as jogadas. Né? Hoje está tudo fácil, aí vocês conseguem acesso a tudo na internet aí, tá certo? Então nós vamos aprender as movimentações, que é o mais importante da regra, eu saber como que cada pedra se movimenta e saber que o objetivo do jogo é você capturar o rei. O jogo de xadrez é um jogo muito parecido com a dama. A dama eu tenho, né, aquele tabuleiro quadriculado, que o objetivo é você capturar todas as peças do adversário. Aqui não. Aqui se eu capturar só o rei, eu venço o jogo, ok? Dando o famoso cheque, né, checkmate. Ou também se estourar o tempo. Eu tenho o xadrez com o tempo, olha só. É um reloginho desse aqui mesmo, onde eu faço o meu movimento
e aperto esse botãozinho. Quando eu aperto esse botãozinho, eu travo o meu tempo e solto o tempo do adversário. Então, ou seja, o tempo do adversário vai decrescendo. O adversário, ele tinha ali, né? Ele vai começar com 10 minutos, geralmente assim, igual eu comecei, e esse tempo vai decrescendo, tá? Então, ou eu vou vencer o jogo se eu der o cheque, se eu capturar o rei, ou se o adversário, ele estourar o tempo, ou também se eu estourar, tá certo? Então, se bater 10 minutos ali e ninguém capturou o rei de ninguém, quem estourou os 10 minutos primeiro é o perdedor. Então, tem essa modalidade com o tempo também, tá certo? Muito usado aí nos interclasses da vida, quando a gente faz torneio nas escolas, né? Às vezes não tem reloginho bonitinho desse, mas a gente faz aqui no cronômetro também. Bom, então vou mostrar para vocês agora os movimentos. Pedir para o meu câmera me ajudar aqui. Eu trouxe aqui, né, 2 tabuleiros de xadrez. Eu vou mostrar para vocês aqui então a peça, tá? A peça está lá projetada na tela também, e como que ela se movimenta. Eu tenho aqui, pessoal, 2 peões. Olha só um tabuleiro montado. Os peões, eles vêm aqui, ó, à frente, tá? Então cada jogador tem 8 peões. Daqui a pouco eu vou montar o branco que vocês vão entender melhor, tá? Como que o peão movimenta, gente? O peão geralmente, ele começa, ó, nessa primeira linha aqui. No início do jogo, ele pode movimentar, ó, 2 casas à frente, tá certo? E como que o peão ataca? O peão ataca assim, ó, vamos supor que seja aqui peão preto, peão branco. Para capturar, se fosse na dama, eu teria que passar por cima. No xadrez, não, isso é importante. No xadrez, eu vou pegar a minha peça e colocar no lugar que estava do outro. Então, o peão ele se movimenta uma casa só para frente, no início do jogo pode ser 2, tá? E ele ataca em diagonal. Então, por exemplo, aqui, ó, esse peão preto poderia fazer isso aqui, ó, e capturar o peão branco. Fiz uma jogada, capturei uma peça, tá? Na parte de trás, a gente tem aqui, ó, as peças, né, mais importantes, fazem movimentos maiores. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, as 2 torres. Peguei aqui, ó, uma torre branca e uma torre preta, tá? Como que a torre se movimenta, pessoal? A torre se movimenta quantas casas ela quiser, ó, em linha reta. Para frente, para trás, para o lado, né? Lado direito, também para o lado esquerdo. Beleza? E como que a torre ataca? A torre ataca na linha de movimento dela. Então aqui, por exemplo, ó, torre branca, torre preta. Eu posso fazer isso aqui, ó, com a torre branca e capturar a torre preta. É lógico que isso aqui, né, é meio fictício, dificilmente o jogo vai estar desse jeito. E um outro detalhe, não quer dizer que só a torre branca pode capturar a torre preta, só peão não, tá, pessoal? Vamos supor que tivesse um peão aqui, ó. Qualquer peça a torre pode capturar, tá ok? Ao lado das torres, olha só, eu tenho 2 cavalos. Eu trouxe aqui 2 cavalos maiores para a gente ver. Cavalo branco e cavalo preto. O cavalo ele tem uma movimentação meio peculiar. Como é que o cavalo se movimenta? Ele se movimenta em L. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai andar 1, 2 para frente e 1 para o lado, ou para a direita ou para a esquerda. Vamos supor que eu resolvi vir aqui para a esquerda, tá? Ou então ele vai fazer isso aqui, ó. 1 para frente, 1, 2, ou para a esquerda ou para a direita. Como que o cavalo ataca? Da mesma forma, ó. Vamos supor essa situação aqui. Esse cavalo poderia fazer isso, ó. 1, 2 para frente, 1 para a direita, ó. Andei em L, capturei a peça do adversário. Beleza? Isso aqui também é uma possibilidade. Um detalhe importante, o cavalo é a única peça que ele pula outras. Olha só, vamos supor que aqui tenha, né, uma peça na minha frente, uma peça minha, e um peão aqui. O cavalo poderia fazer isso, ó. 1, 2 e capturar. Tá? Isso é importante, o cavalo é a única peça que pula as outras. Ao lado do cavalo eu tenho os 2 bispos. Olha os bispos aqui. Os bispos, eles andam em diagonal, ok? Como é que é essa diagonal? Igual a dama, quantas casas quiser. Olha só, o bispo branco, ele anda aqui, ele pode vir para cá. Olha esse bispo preto andando. Sempre, ó, em diagonal. Forma de ataque, a mesma da linha de movimento dela. Olha só, o bispo preto está aqui, o bispo branco poderia fazer isso aqui, ó, e capturar, ok? Então esse é mais um movimento aqui de peça. Nós temos também, pessoal, a rainha. Lembra que eu falei que a rainha é a peça mais forte? Teoricamente a mais importante do jogo, ó. Rainha preta, rainha branca. Ela tem uma coroazinha aqui, tá?
E a rainha, por que ela é considerada a peça mais importante, mais forte do jogo? Porque ela faz os mesmos movimentos da torre e do bispo. Então a rainha, ela anda em linha reta, para frente, para trás, para um lado e para o outro. E como que ela ataca? Na mesma linha de movimentação dela. Ela pode atacar aqui, por exemplo, em diagonal, ok? Ou ela pode atacar aqui também em linha reta, ok? E por último a gente tem o rei. Não confundir o rei com o bispo. Ele tem uma cruzinha aqui, mas não é o bispo, tá? O bispo tem esse chapéuzinho aqui, igual de bispo, ok? O rei, pessoal, tem que ser protegido. Então eu não tenho que ficar movimentando muito meu rei, não, tá? Mas se eu precisar movimentar, ele faz os mesmos movimentos da rainha. Ele move, para frente, para o lado ou em diagonal. Só que ele anda uma casa só por vez. Então eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, né? Ele não pode andar mais de uma casa. Então posso movimentar ele às vezes para fugir de um cheque, coisa do tipo, tá? Então aqui está a movimentação do rei. Só para a gente entender aqui, eu já montei as peças pretas. Tem gente que às vezes apanha um pouquinho como que deve montar para o início do jogo. Então olha só, na linha de fundo aqui são as duas torres. Grava isso. Ao lado das duas torres, olha, os dois cavalos. Ao lado dos dois cavalos, dois bispos. E aí vem o rei e a rainha. Como é que eu sei qual que é a casa de cada um? Grava isso, rainha branca sempre na casa branca, rei branco na casa preta. Do outro lado, o contrário, né? Rainha preta sempre na casa preta, ou melhor, nesse caso aqui, verde. E rei preto na casa branca. Coloco os peões aqui na frente e vou iniciar o jogo. Lembrando que no início do jogo, cada peão pode movimentar duas casas à frente, ok? E lembrando também que as peças brancas sempre começam o jogo, por questões históricas. A Igreja Católica não gostava de jogo de azar, de jogar dado para cima, então padronizou que a peça branca sempre começa, ok? E aí eu vou movimentando, fazendo os movimentos que eu ensinei aqui e jogando, tá certo? Para que vocês possam jogar em casa, eu trouxe aqui, olha só, um tabuleiro para a gente fazer. Pode pegar um papelão em casa, você vai riscar ele aqui, tem a régua, você risca ele primeiro aqui no meio e vai fazendo esses quadradinhos, tá? Eu trouxe esse aqui mais ou menos marcado, você pinta cada quadradinho também, até ficar mais ou menos igual isso aqui. Ficou um pouquinho torto, gente, né? Não tem problema. Dá para jogar do mesmo jeito, tá? Então você vai marcando aqui com a régua, lembrando que são 64 quadradinhos, ok? E fez um desse aqui, tá? Fiz o tabuleiro, esse tabuleiro ele serve tanto para dama quanto para xadrez. Você pode jogar dama e xadrez. Professor, como que eu vou fazer as peças do xadrez? As peças do xadrez, olha aqui, né? Essa aqui de madeira, mais bonita, essa outra de plástico. E se eu não tiver as peças, como é que eu jogo? Dá para a gente fazer as peças bem semelhantes igual a dama. Você pega aqui, olha só, o próprio papelão e faz um círculo. E recorta esse círculo como se fosse uma peça de dama, beleza? Recortou essa peça de dama, você tem três opções. Você pode, olha só, desenhar, tá vendo a peça? Isso aqui é uma torre, não desenha lá muito bem, né, pessoal? Um rei. Se você tiver uma impressora em casa, você pode imprimir, olha só, o cavalo, esse aqui é o bispo, tá certo? Ou, se você não desenha bem nem tem impressora, você pode escrever o nome, olha só, bispo, peão, e você posiciona aqui, e vai jogar em casa, vai jogar com seus familiares, tá? Às vezes você ainda não conhece a questão das regras aí, do xadrez, mas esse é o momento, tá? Já conheceu, agora dá para poder fazer, tá bom? Bem, já fizemos nosso desafio prático aqui. Um outro detalhe que eu vou deixar para vocês é que existem várias plataformas de xadrez online. Então procurem, dá para vocês jogarem aí, né, com os familiares, já para poder jogar até com amigos da escola, de forma online, tá certo? No computador, tem vários aplicativos de celular, então dá para fazer esse tabuleiro aqui e jogar em casa também, tá certo? Já fizemos o nosso desafio prático. Os conceitos aqui, acho que ficou bem claro, né? A origem do xadrez, as regras, como que movimenta cada peça.
Eu agradeço a atenção de vocês. Aqui tem o meu contato caso de dúvidas. Se vocês quiserem também, né, lógico, chame o professor de vocês lá para mais dúvidas, tá certo? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima.